Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a troca do adido militar americano aqui no Brasil, que tá muito estranha essa história, tá? Só o Robson Bonin falou sobre essa história, nenhum outro veículo de comunicação falou sobre isso. Não seria a primeira vez que o Robson Bonin dá uma barrigada, porque se você for ver aqui na embaixada, quem é o atual adido militar dos Estados Unidos no Brasil é o senhor Chick Williams, que já é adido há um tempão aqui no Brasil, então não teria havido troca nenhuma. Das duas, uma. Ou o pessoal foi uma troca que acabou de acontecer e não está nem registrada no site da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, ou então, acho que foi barrigada, hein? Não sei, tô achando estranho isso, porque se for realmente uma troca, pode ser algo significativo pelo que ele está dizendo aqui. Mas eu fico me perguntando por que espalhariam essa notícia se não for verdade, né? Essa notícia foi sugerida por 1234, Lula quer prender o Trump e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia foi essa daqui. É a única notícia que tem essa do Bonin, tá? Porque as outras todas são derivadas a partir dela. Então tem um monte de outros jornais falando a mesma coisa, mas todo mundo pegou as informações aqui com o Robson Bonin. E aí o que ele está dizendo aqui? Né? Que o Trump trocou o adido de defesa no Brasil, também conhecido como adido militar, e ignorou o governo Lula. Né? A posse do militar, que não fala português nem conhece o Brasil, se deu em cerimônia fechada. Então o que ele está dizendo aqui é que o Chick Williams não é mais o adido militar brasileiro e outro militar americano que é o novo adido brasileiro aqui dos Estados Unidos, né? E, bom, se for isso, assim, não é uma coisa tão séria assim, tá? Porque adido militar é uma posição, sei lá, terceiro ou quarto na ordem de importância dentro da embaixada de um país, não é uma coisa tão importante assim. De fato, não há necessidade de chamar o chefe do governo ou pessoas do governo para posse. Isso assim, não é uma coisa... Imagina se a embaixada, qualquer funcionário, qualquer posto que fosse trocado, chamasse o pessoal para falar. Então, assim, eu acho estranho essa notícia aqui. Tá muito estranha essa notícia no final das contas, né? Enfim, aqui, ó, a Embaixada dos Estados Unidos tem um novo adido de defesa no Brasil. A posse do militar, que não fala português nem conhece o Brasil, se deu em cerimônia fechada. Nenhum militar brasileiro foi convidado para o evento, né? Então, assim, poderia acontecer de você ter um convite, mas seria algo de cortesia, né? Não seria algo, assim, realmente necessário diplomaticamente você chamar a pessoa para convidar o governo para a troca do adido militar, né? Agora, o que chama atenção aqui é, cadê o nome desse cara? Quem é o nome do cara novo? Porque a primeira coisa que eu quis saber é isso, qual é o nome da pessoa, até para saber quem é a pessoa, né? De repente, a gente sabendo quem é o novo adido militar aqui no Brasil, a gente poderia ter mais informações sobre ele. Não fala nada aqui na matéria do Bonin, dei uma procurada grande, não encontrei, fui lógico lá na Embaixada dos Estados Unidos, e aqui consta que o adido militar, que é o quarto na hierarquia aqui da coisa, é o coronel Chick Williams. Mas ele já é adido há muito tempo. Tem essa notícia aqui, por exemplo, de 2024, em que está ele aqui, ele é esse cara do meio aqui, ele foi no Comando Militar Sul, em Porto Alegre, ele também entregou medalhas para militares brasileiros, enfim, ele já está aqui no Brasil há bastante tempo. Eu não sei se ele fala português, mas pelo menos conhecer o Brasil ele conhece, ele é um cara que já está aqui há algum tempo, já tem interação com as forças brasileiras. Então o que eu estou entendendo é que o Chick Williams foi substituído por outro militar, que estaria assumindo o posto de adido militar. Eu não estou dizendo que é impossível isso, que é mentira, coisa e tal. Eu só estou achando estranho a falta de informações, né? Quem é esse novo militar que não fala português e que não conhece o Brasil, né? De novo, adido militar não tem que conhecer o país, não é uma função diplomática, né? E aí isso leva a gente ao segundo ponto dessa história. Por que ele foi trocado? Bom, você lembra que antes da tarifa de 50%, o Trump fez um tweet, né? Um tweet, na verdade, um truff lá no truff social, lá na rede dele, né? Reclamando do tratamento que davam ao Bolsonaro e não sei o que lá. E naquela ocasião, o Lula chamou o representante da embaixada americana lá no governo, né? Isso é um padrão, todo governo, quando quer explicações sobre alguma coisa de outro governo, chama o representante da embaixada, né? No caso, o representante chamado foi o Gabriel Escobar, que é o atual encarregado de negócio. Não existe nenhum embaixador americano no Brasil no momento, o Trump ainda não designou um embaixador para o Brasil no momento, então o que tem aqui apenas é um encarregado de negócio.
o que mostra que a visão do Trump para o Brasil não é muito importante, ele não dá muita importância para o Brasil no final das contas, né? Os países que têm uma criticidade grande, certamente todos já estão com embaixadores designados pelo Trump. Aqui no Brasil não tem. Enquanto não tem um embaixador aqui no Brasil, ficamos com um encarregado de negócio, que é o senhor Gabriel Escobar, que foi chamado pelo Lula para explicar por que o Trump está fazendo nota pró-Bolsonaro, né? Ou seja, nesse momento o Lula achava que aquela notinha, aquela postagem do Trump era só uma bravata do Trump, que o Trump não ia fazer nada e coisa e tal, depois tomou a porrada, né, com as tarifas de 50%, e aí isso pode ter sido um motivo, né, porque a troca foi depois disso, aparentemente, né. E o que eles estão dizendo aqui, no final das contas, é que, para interlocutores do Ministério da Defesa, a chegada do novo adido, sem que o governo brasileiro seja chamado para a recepção, mostra como as relações entre o Brasil e os Estados Unidos estão distantes também na área militar. Não, é muito mais do que isso, amigo. É muito pior do que isso. Isso mostra que os Estados Unidos estão vendo o Brasil como inimigo em potencial. Eu já mencionei isso para vocês. É isso que o pessoal está vendo, que o Brasil já está no nível de Venezuela. Estamos praticamente no mesmo patamar de Venezuela. Não é só os Estados Unidos que está vendo isso, não, tá? Os Estados Unidos tomou essa iniciativa primeiro, mas um monte de gente já está percebendo que o que está acontecendo aqui no Brasil é nível Venezuela mesmo. É perseguição à oposição aberta, é tentativa de proibir o Bolsonaro de concorrer, é censura às redes sociais totalmente sem motivo nenhum. E, enfim, aqui, ó. Além da guerra política aberta pela bomba tarifária anunciada por Donald Trump, o distanciamento ideológico dos dois governos impacta uma longa relação de amizade e de cooperação técnica e científica envolvendo as Forças Armadas do Brasil e dos Estados Unidos. E aí esse é o grande problema. Por quê? Porque as Forças Armadas brasileiras têm todo o material americano, né? Sempre tivemos, desde a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tem uma relação militar com os Estados Unidos muito forte. Todo o padrão militar brasileiro vem dos Estados Unidos. É lógico, tem coisa da Alemanha, tem coisa da Europa e coisa e tal, mas o foco é justamente o padrão americano, né? E uma eventual briga com os Estados Unidos pode ser bastante dolorosa para os militares aqui no Brasil. Muita coisa pode ser simplesmente impedido de ser usada, né? Agora, o mais curioso é o seguinte, afinal, o que eu queria saber é o seguinte, quem era esse adido? Qual o nome dele? Quem é essa pessoa, né? Para entender o que pode ser o direcionamento do Trump. Como a gente não tem o nome, talvez em algum momento no futuro o pessoal da embaixada atualize aqui o nome do adido. Esse adido aqui é o antigo ainda, o Chick Williams é o antigo adido. Talvez em algum momento, quando entrar o novo adido, a gente tenha como ver para ver qual que é o ponto dele, né? Agora, a gente vendo aqui na inteligência artificial do Google, o que faz um adido militar no Brasil, e basicamente ele oferece aconselhamento para a missão diplomática brasileira. Então, ele atua como um conselheiro na área militar para o embaixador americano. Por isso que eu falo que não é uma posição que tenha muito contato com o Brasil. O pessoal está reclamando, mas ele não entende de Brasil, ele não fala português. Mas ele não vai falar com os brasileiros, né? A função dele é aconselhar o embaixador americano aqui no Brasil em questões militares. O embaixador americano é um diplomata, e normalmente não tem... o Brasil é um país aliado, então não tem nenhum problema militar. Mas pode ser exatamente isso que o Trump está vendo, que agora talvez o Brasil já não seja tratado como um país tão aliado assim, já começa a ter uma possibilidade de você ter desacordos aqui, e aí, ou seja, é importante ter um militar para ver esse tipo de coisa, né? E fala outras coisas aqui. Tipicamente é isso. O Chick Williams, por exemplo, é o cara clássico para o adido de país aliado. Então é um cara que, embora o foco dele seja assessorar o embaixador em questões militares, ele participava de eventos nas Forças Armadas, tem outras reportagens. Eu peguei essa reportagem aqui, né, do Comando Militar Sul aqui, mas tem outras reportagens, ele condecorando militares brasileiros com títulos americanos e coisa e tal. Era um cara que fazia também um pouco de trabalho diplomático. O novo adido, pelo que eu entendi, não vai fazer isso. Já é um adido mais com cara de país inimigo, de país que não que é hostil aos Estados Unidos, né? Talvez depois dessa convocação do representante aqui por causa da nota pró-Bolsonaro. Repara, né? O Lula, é isso que eu falo para vocês, em diplomacia tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você toma uma medida dura por causa de uma nota, o Trump falou lá a nota a favor do Bolsonaro. Aí o Lula já subiu nas tamancas, já chamou o embaixador e não sei o que lá. E aí, ou seja, agora o que você faz? Entendeu? Você fica com uma situação que você não tem o que fazer mais, porque, quer dizer, a próxima situação seria expulsar o embaixador americano do Brasil, né?
Ia ser problemático para o Brasil, cara. Sem embaixada americana no Brasil, simplesmente não tem mais visto para ninguém do Brasil entrar nos Estados Unidos. Então, assim, fica uma situação que o Lula não pode fazer nada além disso. O que ele podia fazer, ele já fez antes, né? É muito crítico esse negócio, porque o Lula está muito preocupado com a popularidade dele aqui no Brasil e não está vendo o tamanho do problema que ele está causando em termos diplomáticos para o Brasil. Mas, enfim, outro problema aqui. Aí tem várias outras opções aqui. Uma outra coisa que chama atenção aqui é a questão de... São esses dois itens aqui, ó. Informações e inteligência, então coleta de informações sobre forças armadas e segurança do país anfitrião, contribuindo para a formação de uma visão estratégica e tomada de decisões, né? Então, esse tipo de coisa é um adido militar, de novo, enquanto você tem um país amigo você não está tão preocupado assim se ele vai fazer A ou B, é amigo, porra, tá tranquilo, deixa o cara lá. Ou seja, aparentemente o cara veio para cá, é um cara que está mais focado em entender exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil, quais são as forças aqui, quem está ligado. Seria melhor se a gente tivesse o nome dessa pessoa. Eu imagino que em algum momento nos próximos dias a gente vai ter esse nome. Eu vou fazer um outro vídeo analisando quem é essa pessoa, né, para ver como é que encaixa nisso daqui. Mas é possível que essa pessoa tenha um background de inteligência, ou seja, de levantamento de informação. Outra coisa é gestão de crises. Gestão de crise. Em situação de tensão ou conflito, o adido pode atuar como ponto focal para a gestão de crises e proteção de cidadãos e interesses americanos no país. Ou seja, o Trump já está vendo que o Lula está querendo bater mesmo nos Estados Unidos, está querendo brigar com os Estados Unidos, está querendo se afastar e coisa e tal, e está mandando para cá um cara especialista em gestão de crise para preparar e proteger os interesses americanos aqui no Brasil, né? Nenhuma dessas alternativas é muito boa. Seja lá qual for a alternativa que é esse novo adido, não tem nenhuma alternativa boa, né? E o fato dele ter sido trocado agora, depois que o Lula mandou convocar o representante aos Estados Unidos e coisa e tal, eu acho que é aquele negócio. Os Estados Unidos está encarando o Brasil agora como um inimigo. É isso que o Lula conseguiu pra gente. Parabéns ao Lula. Para ele, politicamente, é ótimo, não tenha dúvida. Para o PT, que sempre foi anti-americano, lindo de morrer. O problema é o que eu falo, é o pessoal da isentosfera, que continua iludida, achando que não, que Bolsonaro não pode, que Bolsonaro tem que responder na justiça e não sei o que lá. Quando que esse pessoal vai acordar do sonho eterno deles, aí, o sonho eterno da terceira via, de que vai surgir um dia uma terceira via num cavalo branco, bonito, alado, que vai chegar e vai salvar todos nós? Não tem cavalo branco, não tem salvador da pátria, meu amigo. É o Bolsonaro a alternativa menos pior que a gente tem hoje no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.